Olá, meu amigo, minha amiga. Tem muita coisa importante acontecendo aqui no Brasil no dia de hoje. Em relação à figura do ex-presidente da República, o inelegível, temos fatos novos, uma nova estratégia de defesa que certamente irá fracassar, como eu irei mostrar aqui para vocês. Temos também o encontro do G20 aqui no Brasil e um fato que está paralelamente a esse encontro internacional que reúne as 20 maiores potências do mundo no que diz respeito às relações diplomáticas entre Brasil e Israel. Se a gente colocar uma lupa e olhar mais de perto, nós veremos que a crise está acontecendo entre o Estado brasileiro e um conjunto de criminosos de extrema-direita que eventualmente está ocupando a direção do Estado de Israel, fazendo uma série de atrocidades e usando dos métodos mais criminosos e vulgares justamente para provocar uma escalada nas relações entre Brasil e Israel e talvez para distrair um pouco, o foco das atenções das atrocidades que estão acontecendo, cometidas por esse Estado contra o povo palestino na faixa de Gaza. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, uma situação absolutamente inacreditável que o ministro das Relações Exteriores de Israel fez hoje para tentar criar uma escalada nessa crise que certamente vai acabar ficando irreversível, Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, recomende. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos começar aqui pelos assuntos domésticos, gente, porque temos novidades aí, Defesa de Bolsonaro fala em paridade de armas e pede novamente a Moraes acesso às provas de investigação antes de depoimento à Polícia Federal. Depoimento do ex-presidente está marcado para essa quinta-feira, dia 22, na sede da Polícia Federal em Brasília. Moraes já negou 2 pedidos de adiamento feitos pelos advogados de Bolsonaro. Gente, eu já comentei aqui com vocês que na fase do inquérito policial não existe o contraditório e a ampla defesa que a Constituição preconiza, a Constituição aplica para casos de processos em andamento. Na fase de investigação, você não pode ter a interferência de pessoas que possam, de algum modo, evitar que a conclusão se dê. As partes interessadas, se elas interferem na apuração, evidentemente pode ter um prejuízo na apuração. Os advogados de Bolsonaro sabem disso, mas eles estão jogando para a torcida, eles estão tentando criar cada vez mais um ambiente de animosidade entre o Poder Judiciário, a figura do ministro Alexandre de Moraes, e a defesa, sempre reforçar aquele discurso de que ele está sendo perseguido. Então não tem nada de perseguição, o que vai acontecer nesse caso aí é responsabilização de alguém que cometeu um incontável número de crimes, se a gente puder usar essa expressão. Então ele vai ter que prestar contas e não tem como fugir. Hoje mais cedo eu mostrei para vocês que já está no imaginário dele a fuga, uma possível fuga ou um pedido de asilo político em uma outra nação. Mas a coisa está ficando complicada porque as possibilidades que ele poderia ter estão criando conflitos diplomáticos com o Brasil. O caso específico de Israel, e hoje a gente teve mais umas situações absolutamente inimagináveis envolvendo a Argentina, que começou a repatriar cidadãos brasileiros que estavam viajando para a Argentina, numa situação absolutamente inexplicável, mas dentro do universo da insanidade da extrema-direita faz algum tipo de sentido. Então, Bolsonaro ele vai entrar pelo cano. Hoje, mais cedo, eu mostrei para vocês ele dizendo que se sente uma mosca, ele já não tem mais cidadania, ele não é mais ninguém, enfim. Nem vou colocar isso para vocês, que eu sei que vocês não gostam, mas estou reproduzindo aqui o que ele disse, que ele nem mais cidadão enfim, e que ele está pedindo para que as instituições façam menos pressão, que elas se desarmem, Então, quer dizer, vejam o discurso vigarista do vigarista para tentar escapar da cadeia. Não vai adiantar, Daí a gente chega a situações internas aqui no Brasil. Controvérsia de Lula com Israel ameaça ofuscar plano do Brasil para o G20 é uma indagação que a BBC News está fazendo. Não.
porque, inclusive, a voz do presidente brasileiro, ela não é uma voz isolada. Muitas pessoas dizem, o Lula falou sem pensar. Não, gente, quando o Lula ele faz uma crítica pesada ao que está acontecendo na faixa de Gaza, sob comando da extrema-direita que ocupa hoje o governo de Israel, ele está falando por muitos povos. Ele está repercutindo aquilo que muitos chefes de Estado também estão enxergando. Mais à frente, a gente vê algumas matérias nos jornais de hoje, como essas aqui. Blinken se reúne por 2 horas com Lula, mas não faz cobrança sobre fala. Então, ele não entrou, ficou ali 2 horas, né? E não tocou na questão. Mas a gente vê outros jornais que vão atrás de espécies de futricas, como o Estadão aqui. Blinken diz a Lula que discorda de comparação entre guerra de Israel em Gaza e o Holocausto. Mas quem disse isso? Foi o Blinken? Não, não tem nome para dar voz, né, ou para explicar esse título aqui. Aí vem, segundo assessores do secretário de Estado, a posição do governo americano é a de que não está em curso um genocídio contra os palestinos em Gaza. Mas isso todo mundo já sabe, né? Porque se o governo americano entendesse que está havendo um genocídio, eles já estariam com um tipo de postura absolutamente diferente. Mas pode ser que quando estiverem todos ali mortos ou estiverem todos banidos do seu território, que o governo americano faça uma meia-culpa, né? E aconteceu um genocídio, aconteceu um êxodo, o povo foi destruído, houve uma diáspora, eles podem fazer um outro tipo de avaliação, né? Então, está coerente a fala do representante dos Estados Unidos com aquilo que eles fazem no plano externo, né? Mas em relação, oficialmente, ao assunto Israel-Brasil, oficialmente o governo americano fez uma declaração protocolar ontem e não entrou mais no assunto. Os temas principais hoje são os envolvendo as principais economias do mundo e os conflitos na geopolítica, o que isso tem a ver de interesse, o que eles vão entrar, o que eles não vão entrar. Enfim, tem outras pautas ali, né? Governo brasileiro avalia expulsão de embaixador de Israel após atrito diplomático. Essa matéria aqui, gente, foi publicada às 8 horas e 45 minutos da manhã de hoje, né? Fontes do Itamaraty do governo dizem que o movimento não é desejável, mas que pode ocorrer se houver escalada por parte dos israelenses. Então, na diplomacia, o que se faz quando está começando a ter um atrito, enfim? Os corpos diplomáticos, eles entram em campo para tentar colocar panos quentes, tentam ter ali uma intermediação para exatamente banir qualquer tipo de conflito. O que está fazendo o governo de Israel através dos seus extremistas e ali na figura do ministro das Relações Exteriores de Israel? Uma situação absolutamente vulgar, patife, infame e criminosa. E que, de fato, provoca uma série de situações que prejudicam, de fato, o povo judeu aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Eles estão fazendo uma situação, um antagonismo artificial absolutamente criminoso, né? Bom, vamos aqui à matéria. Israel posta vídeo de brasileira que foi a rave atacada pelo Hamas. E aí ele faz a publicação no Twitter e pega essa entrevista, faz uma entrevista com essa brasileira, Rafaela Tristman, que deve ter passado, enfim, situações absolutamente absurdas, né? Absolutamente repugnantes. Mas pegar uma pessoa que passou por um drama desse e expor uma pessoa para fazer um relato no meio de um ambiente diplomático que já está estressado, o que ele quer? Ele está querendo que o Brasil tenha uma ruptura, porque foi uma situação, gente, eu assisti o vídeo todo que ele postou, é uma situação infame, vulgar, parece aqueles programas, aqueles realities que pegam pessoas assim que passaram por dificuldades ou rupturas ou crimes muito sérios, né, e bota a pessoa ali para ficar esmiuçando, colocar as vísceras para fora para ganhar audiência. Parecia isso uma espécie de ratinho, né, israelense, né, mas da pior espécie. No discurso dela, ela falou coisas como essa aqui, que ela não se sente segura para voltar ao Brasil por ser judia e porque, na sua avaliação, há muito antissemitismo no Brasil. E ela está atribuindo a esse sentimento contra judeus, né, o antissemitismo é isso, ao presidente do nosso país. O Lula está fazendo com que o povo brasileiro tenha algum tipo de perseguição a judeus. É isso que está no discurso dela que eu vi, que eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. O governo Lula difama o antissemitismo e desrespeita a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Gente, isso é uma infâmia, isso é uma mentira, né? É uma distorção, mas isso está
sendo utilizado, né, para esse sentido, para criar atrito, né? Israel ofereceu todo o apoio que ela precisa depois do ataque do Hamas do 7 de outubro. Mas o Brasil não ofereceu nada. O Brasil simplesmente ignorou, abandonou todas as pessoas que passaram por essa crise. Foi isso que aconteceu? Nem ela e a família de Glazer tiveram apoio do governo brasileiro depois do ataque do Hamas. Bom, gente, é um negócio assim... pavoroso, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês só um trechinho muito pequeno para vocês verem que eu não estou exagerando. Como é que se utiliza uma moça para servir de propaganda para criar uma situação que o Brasil não quer, ou seja, uma ruptura, mas a coisa está escalando para esse nível aqui, né? Tudo isso, gente, com razões políticas internas, porque eles estão querendo desviar a atenção lá em Israel do que está acontecendo, criar uma crise do artificialismo para esconder a atenção daquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas o efeito pode ser exatamente o contrário, né? Vamos ver o que disse a menina aqui. Vamos lá, Rafaela Tristman. Medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker. Gente, é uma coisa infame, né? Não tem como a gente tratar dessa questão. O Brasil foi o primeiro país no mundo a repatriar brasileiros ou estrangeiros que estavam em Israel quando começou o conflito. Foram 7 aeronaves para buscar pessoas que estavam em Israel, em várias cidades. E as cenas estão por todos os lados aqui. Enfim, chega ao Brasil o 7º voo da FAB com passageiros repatriados. As fotografias estão por todos os lados, são várias aeronaves, enfim. Então, quer dizer, ela não veio, por que ela não veio para o Brasil? Todos vieram, o Brasil foi buscar brasileiros palestinos que estavam numa situação muito mais complicada.
O Brasil fez todo o esforço, o governo Lula, o ministro das Relações Diplomáticas, a sociedade brasileira se mobilizou. Então, gente, é uma covardia, é uma canalice, é um crime, é uma situação vulgar, abjeta o que esse ministro das Relações Exteriores desse governo de extrema-direita de Israel fez para escalar a crise. Agora, isso certamente vai ter desdobramentos, vamos ver como é que isso vai ser tratado pelos telejornais, como é que a opinião pública vai reagir e como o governo brasileiro vai reagir diante dessa situação que nitidamente é uma provocação para buscar uma ruptura diplomática para desviar o foco das coisas, das atrocidades que eles estão praticando lá naquela região, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.